Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós estamos de volta e agora para nós fazermos uma leitura deste livro aqui, ó, do Dr. N.T. Wright, As Escrituras e a Autoridade de Deus, como ler a Bíblia hoje. Então, nós estaremos lendo num formato, deixa eu só apresentar aos irmãos qual o formato que nós vamos ler. Nós vamos ler neste formato, que é apresentando aqui os livros, tá bom? Do Dr. N.T. Wright, muito bem. E para que os irmãos possam melhor entender, nós vamos ler parágrafo por parágrafo do livro, só do prólogo. O prólogo está bem recheado, bem informativo, tá bom? E antes de nós darmos continuidade, deixa o seu like, se inscreva em nosso canal se você não é inscrito. E se você é inscrito, deixa o seu like, ative as notificações, faça um comentário se você está gostando ou não. E também compartilhe com os nossos irmãos, amigos e todos aqueles que estão interessados. Tudo bem? Então vamos lá, nós vamos agora para o cenário onde nós vamos fazer a leitura do livro, tá bom? Só relembrando, nós vamos fazer a leitura deste livro aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu fui logo direto ao prólogo, porque eu acho importante nós entendermos o que de fato e de verdade o autor quer com o que ele escreveu, tá bom? Vamos lá. O prólogo. Observamos mais uma vez que o lugar e a função da Bíblia dentro da missão e da vida comum da igreja estão sendo questionados de forma bem intensa. Vejam só, esse primeiro ponto, o autor já quer, como a gente pode dizer, dar indicações, ou indicar, ou trazer uma síntese do que ele vai falar. Observamos mais uma vez que o lugar e a função da Bíblia dentro da missão e da vida comum da igreja está sendo questionados de forma bem tensa. Eu sei que os irmãos estão bem atentos do que está acontecendo na atualidade. As batalhas atuais em defesa da Bíblia em vários setores da igreja, que geralmente se situam nos debates sobre a ética sexual, sem, no entanto, se restringir a eles, precisam ser entendidas como parte integrante de questões bem mais amplas em voga na igreja e no mundo. Até que reconheçamos, entendamos e lidemos com esse fato, continuaremos achando que as discussões sobre a autoridade das Escrituras, ou mesmo sobre algumas passagens ou temas em particular, não passarão de diálogos de surdo. Vejam só, nós já temos uma ideia que o autor ele vem dizer: se nós não atentarmos o que de fato e de verdade, qual o lugar e a função da Bíblia dentro da missão da igreja e da vida comum estão sendo questionados de forma bem intensa, nós, como ele aqui vai dizer, estamos discutindo e passarão de diálogos de surdo. Vamos continuar. Entretanto, antes de lidar com essas questões de forma direta, tenho de abordar alguns assuntos preliminares que constituem a razão pela qual escrevi este prólogo. Vamos lá. Ele começa com um breve esboço do lugar da Bíblia dentro da igreja cristã e é seguido por algumas observações sobre o papel das Escrituras dentro da cultura contemporânea. Então são os dois pontos que nós vamos trabalhar. Se o vídeo ficar muito longo, nós vamos ainda para mais 2 vídeos para nós entendermos esse prólogo, tá bom? As Escrituras dentro da igreja. Os primeiros 1500 anos. A Bíblia sempre teve lugar central na vida da igreja cristã. O próprio Jesus foi influenciado de forma profunda pelas Escrituras, com as quais teve contato. Os textos hebraicos e aramaicos, cujas histórias, canções, profecias e sabedoria tinham uma presença marcante no mundo judaico de sua época. Os cristãos primitivos recorriam a essas mesmas escrituras em seu esforço de entender o que o Deus vivo realizara por meio de Jesus, com o desejo de reorganizar sua vida de forma adequada. Por volta do início do século II, boa parte dos escritos cristãos estava sendo reunida e era tratada com o mesmo respeito das escrituras israelitas originais. Deixa eu parar bem aqui, querido, para nós nos situarmos, tá bom? Para a igreja, e aqui especificamente o próprio Jesus, ele tinha, como a gente pode dizer, um respeito, tinha uma consideração e sabia da importância das escrituras daquela época, que era as escrituras que hoje nós temos, que é o Antigo Testamento. Então vejam só aqui nós podemos tirar uma ideia o quanto a Bíblia é importante. Deixa eu pegar ele aqui. Irmãos, hoje a Bíblia
ela tem a sua importância muito grande para nós. Talvez esse seja um dos pontos mais importantes que nós precisamos entender. Deixa eu só abrir aqui a cena para nós melhorarmos. Talvez a Bíblia hoje está sendo tão desacreditada e aí tão tendo o seu papel de indiferença entre nós, que poucos cristãos leem regularmente a Bíblia. E como o próprio Dr. N.T. Wright vai mais tarde esclarecer, que não é apenas uma questão de leitura, não é apenas uma questão de um símbolo, de uma questão de estar ali em contato com a Bíblia, mas ela tem o seu papel muito importante, ela tem o seu papel de vida cotidiana, como ela mesma diz. Ela é viva e eficaz e é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Então, querido, nós precisamos voltar a isso, tá bom? Nós precisamos voltar a isso. Então, o próprio Jesus foi influenciado de forma profunda pelas escrituras sagradas. Deixa eu só grifar esse aqui, querido. Deixa eu só dar uma ênfase, tá bom? Uma ênfase o quanto, de fato e de verdade, esse é um ponto interessante. E aí você vai ver, o próprio Jesus foi influenciado de forma profunda pelas escrituras com as quais teve contato. Tá entendendo? Então, nós precisamos voltar, querido. Voltar a ter esse contato profundo, ter a Bíblia Sagrada como a nossa única regra de fé, de prática e de conduta. Tanto para dentro da igreja, como no contexto lá fora, dentro das 4 paredes. Melhor dizendo, fora das 4 paredes. Tá bom? Vamos lá, voltando à leitura. Opa, acho que passamos. Sim, bem aqui. Ao fim, bem aqui, foi que nós paramos, bem aqui, certo? Vamos voltar, isso. Ao fim desse século, por favor, vamos lá. Ao fim desse século, boa parte dos melhores pensadores cristãos desenvolveu uma atividade ampla de estudo e exposição das Escrituras, tanto dos textos israelitas antigos, como dos textos gregos mais recentes que foram escritos pelos seguidores de Jesus, concentrando a maior parte na busca da missão da igreja e de seu fortalecimento contra a perseguição externa e as polêmicas internas. Embora geralmente encaremos esses escritores que surgiram posteriormente como Orígenes, e aí eu quero já fazer uma menção de um dos livros, claro, do Orígenes. Deixa eu só voltar para cá para ficar melhor. Ó. Orígenes. Aqui nós temos homilias sobre o Evangelho de Lucas. Aqui ele fez 29 homilias, tá bom? De Orígenes, tá bom? Crisóstomo, Jerônimo ou Agostinho, ou mesmo outros que vieram bem depois, como Tomás de Aquino, Lutero e Calvino. Como grandes teólogos, essas pessoas se viam acima de tudo como professores da Bíblia. Na verdade, a diferenciação moderna entre teologia e estudo bíblico nunca passou pela cabeça deles. Muito bem, então eu quero encerrar bem aqui, tá bom? Eu quero deixar já marcado aqui, tá bom? Para nós, no próximo vídeo, desenvolvermos essa parte. Então, o primeiro ponto que o autor ele quer deixar bem explícito, querido, é as escrituras, a autoridade que ela tinha, a profundidade na vida, tá entendendo? Na vida do Senhor Jesus Cristo e da igreja primitiva até o século II. Depois você vai ver que no passar dos anos, Agostinho, Orígenes, Tertuliano, Crisóstomo, eu tenho até outro livro aqui de João Crisóstomo, algumas homilias nas cartas paulinas, então é muito importante nós estudarmos essa parte. Agora ele vai tratar da reforma até os dias de hoje. Então, eu quero deixar já engatilhado esse outro ponto para nós estudarmos. Vamos nos aprofundarmos e, mais uma vez, ter a Bíblia Sagrada, querido, como um livro muito importante para nós, viu? Vamos lá. Obrigado a todos. Não deixe de se inscrever, compartilhe os vídeos, ative as notificações e deixe o like. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.